Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da temporada do Viva Bemcast, o podcast mais saudável que você vai acompanhar. Daqui pra frente eu vou te falar. Nesse primeiro episódio temos duas convidadas super especiais que vão tirar muitas dúvidas, sanar muitas dúvidas, mitos e verdade sobre vida saudável, alimentação saudável, gente. Afinal de contas, o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve. Então sejam muito bem-vindos, doutora Ilana, doutora Brena. Podem falar, por favor, um pouco de vocês, um pouco da profissão, para que as pessoas possam conhecer tanto talento. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu me chamo Brena Gato, eu sou nutricionista e falar sobre nutrição é o que eu amo realmente. É algo que eu vivo todos os dias com meus pacientes na minha casa. E o poder do alimento, o poder de bem-estar, de qualidade de vida, então realmente é um tema muito importante para qualquer faixa etária. E eu espero que curtam, que aprendam bastante com a gente aqui. Fique à vontade. Olá, pessoal. Sou Ilana, sou médica, atuo na medicina integrativa e na endocrinologia, então emagrecimento faz parte da minha rotina. Também quero agradecer o convite da Empório Semente do Bem, que sempre tem os melhores eventos. É um prazer estar aqui falando sobre saúde, qualidade de vida. E é isso, medicina e nutrição tem tudo a ver, então vai ser um bate-papo maravilhoso. Aproveitando que ela falou, inclusive, da Empório Semente do Bem, polêmica aqui da Aline, tá, Aline? A gente vai ficar meio triste contigo, porque ela mandou só uma porção, gente, do chocolate língua de gato aqui, do Super Coffee. Mas a gente vai resolver isso, tá, gente? A gente vai dividir esse daqui. Eu ia falar que eu ia fazer isso sozinho, mas eu falei nos bastidores ainda agora e deu confusão. Eita, falar em confusão. Não vou falar pra vocês o que aconteceu aqui no estúdio, gente. Mas graças a Deus, ninguém saiu ferido, nem o Datena tava por aqui, tá? Já fica a dica. Aproveitando que a gente tá falando sobre alimentação, é início de ano. A gente tá... Janeiro geralmente vem aquele projeto que todo mundo fala, o projeto verão, vida saudável, vida nova, tudo vai mudar. E algumas pessoas chegam no final do ano e a situação da saúde piorou. O que a gente pode considerar como uma alimentação saudável? A alimentação, ela deve ser o mais prazerosa possível. Algo que você consiga manter a longo prazo, né? A gente sabe que uma alimentação que seja muito restritiva, você pode desenvolver uma ansiedade, você pode desenvolver problemas na sua saúde emocional. Então, uma alimentação saudável, ela envolve alimentos in natura, alimentos minimamente processados, e envolvendo também a alimentação, já puxando para a parte do bem-estar, a gente relaciona a atividade física. Então, juntas, aliado à nutrição com a atividade física, a gente consegue realmente uma mudança no estilo de vida. Acredito que uma alimentação saudável é isso, uma alimentação leve, limpa, com mínimo de industrializados. Essas pequenas dicas fazem toda a diferença. Então, o equilíbrio, né, dos carboidratos, das gorduras boas, proteína em toda a refeição. Eu acho que essas dicas são muito valiosas, assim, ter um prato equilibrado e saudável, né, com verduras, com frutas. Basicamente é isso. Nós vemos também muitas pessoas fazendo dietas e restrições alimentares, assim, daquela forma drástica, né? Aquela forma pesada. E como você falou agora há pouco, precisa sentir prazer na comida, precisa gostar, precisa querer comer. Mas também a gente tem o caso de pessoas que não conseguem, que tem aquela compulsão. Quando eu posso identificar que aquilo ali está sendo algo normal? Não, é uma vontade de comer doce. É uma vontade de comer determinado alimento, ou quando é uma compulsão que precisa ser avaliada, que precisa ser examinada. Quando eu posso dizer que eu devo procurar, por exemplo, um especialista, ou de nutrição, ou um médico endocrinologista que possa me direcionar? Nota-se mais preocupante essa compulsão, e já pode se considerar realmente quando a pessoa ela come uma quantidade muito exagerada. Quando ela já tem aquele gatilho em determinado horário, que ela precisa comer um doce. Quando ela exagera no alimento para compensar uma tristeza, uma frustração, algo que não deu certo. Então, a gente já relaciona a uma compulsão. E, assim, a pessoa mesmo satisfeita, ela continua comendo e comendo. Isso é um ponto, né? A pessoa passa do já estar satisfeita, e isso, assim, tem que ser investigado.
E realmente, como a Brena falou, a restrição, o comportamento muito restritivo, ele pode gerar uma compulsão. Então, tem que ser muito avaliado e muitas vezes precisa de um tratamento em conjunto, geralmente, né? O médico e o nutricionista. É recomendável fazer uma seleção de alimentos sozinho? Exemplo, eu vou montar minha própria dieta. Ou, obrigatoriamente, eu tenho que procurar um profissional que possa me auxiliar, me orientar. Eu falo isso porque hoje a gente você entra nas redes sociais, quem pesquisa muito sobre comida, vida saudável, você entra na rede social, principalmente no TikTok. O algoritmo do TikTok, do Instagram, ele vai te direcionar aquilo que tu mais pesquisa, que tu mais procura. Então, por exemplo, você vê hoje os vídeos que engajam. 5 alimentos que não podem faltar na nossa refeição. 5 sucos detox para você consumir todos os dias durante a semana. A gente vê geralmente coisas que pode ter dado certo para um, mas pode prejudicar o outro? A gente pode dizer assim? Sim, é extremamente perigoso você seguir um planejamento, uma dieta, né, da internet, que foi ali que tal influencer ou tal blogueira está fazendo. Porque pode causar justamente carência nutricional, pode causar frustração, no caso de você não conseguir chegar no peso, chegar naquele corpo que você viu da foto, do vídeo. O ideal é sempre passar em consulta médica, passar em acompanhamento nutricional, para que seja possível elaborar um plano de acordo com a sua necessidade. Cada pessoa tem uma necessidade. Então, eu não posso comparar, eu não posso seguir o que o meu colega, do que o meu vizinho faz em relação à atividade física, em relação à alimentação. Nós vemos também o caso de questão de medicação. Eu já direciono, inclusive, a pergunta para você. Quanto à questão... Ano passado, a gente teve muito caso do Ozempic. Uhum. Essa é a verdade. A gente teve muitas pessoas e você via pessoas emagrecendo quase que do dia para a noite, mas também a gente notou que várias dessas pessoas acabavam tendo determinados surtos. E aí, a minha pergunta, eu sempre quis perguntar isso de alguém, aproveitar que tá as duas aqui, eu vou perguntar. Gente, o Ozempic, de fato, a pessoa que está tomando, ela pode ter esse efeito colateral de atacar essa questão cognitiva, neurológica, alguma coisa do tipo? Ou é porque a pessoa simplesmente fez algo muito desequilibrado? Além do Ozempic, estava com uma restrição muito louca, quis fazer as coisas de qualquer jeito... Pode me explicar mais ou menos? Sim. Então, toda medicação exige um tratamento médico, né? Um acompanhamento médico. Então, assim, infelizmente, o Ozempic, ele é vendido na farmácia sem receita médica, e isso faz com que algumas pessoas façam o tratamento por conta própria, que não é um indicado. O acompanhamento, nesse caso, é justamente para pesar o benefício e o efeito colateral. Nem todas as pessoas têm indicação e quando tem que ser avaliada a dose, né? O momento de iniciar. A alimentação, a pessoa tem que continuar consumindo alimentos, aí vem o acompanhamento do nutricionista, para às vezes entrar com uma dieta mais pastosa, mas que a pessoa continue se alimentando, né? E que esse efeito colateral não supere os benefícios da medicação, que é excelente para o tratamento de diabetes, para o tratamento da obesidade, uma medicação revolucionária, né? Que se compara à cirurgia bariátrica. Então, é maravilhoso, mas tem que ter com acompanhamento profissional, uma equipe multidisciplinar, com certeza a pessoa vai colher os benefícios e não os efeitos colaterais. Tudo bem, obrigado. Gente, sanei minha dúvida, tá? Eu fui pesquisar no Google, mas não ficou claro. Eu preferi perguntar para elas aqui, que elas entendem mais. A respeito também da alimentação, você estava falando agora há pouco de ter um pouco de tudo na alimentação. Um pouco de tudo que, claro, a pessoa pode. Por exemplo, o diabético, ele não vai poder abusar, mesmo que seja da frutose, eu entendo que ele não vai poder... Eu falo isso porque meu pai é diabético. Inclusive, eu compartilhar com vocês, quando os meus irmãos, nós fomos crescendo, e a gente, cada um que ia fazendo 18, 16, 20, ia fazer exame diabético. Ia fazer exame, nós somos 9, né? 9 filhos. E assim, metade dos meus irmãos são diabéticos. Então, eu lembro que quando eu comecei a vida saudável, inclusive, eu tive muito apoio da Empório Semente do Bem, foi justamente pela necessidade. Eu lembro que o meu pai já estava aplicando insulina, meus irmãos aplicando insulina. Eu falei, cara, eu não quero entrar nessa vibe. Eu não quero fazer isso. Eu cresci vendo isso, eu não quero passar por isso. E eu lembro que quando eu comecei em 2021,
2021 eu falei, cara, vou mudar. Entrei no quadro de pré-diabetes. Eu falei, poxa, mas eu treino, eu tenho uma alimentação restrita. Como assim eu vou entrar nessa vibe diabetes? A compulsão. Eu notei que todas as vezes que eu estava muito ansioso, algo do tipo, doce. Sim. Doce, parece Pra que quando compensar. Pra compensar. Quando eu comia aquele doce, gente, parecia o céu. Eu falava, nossa, que delícia isso aqui. Até que eu fui entender depois, com acompanhamento nutricional, que não, essa compulsão aqui, ó, ela tá te levando pro buraco. Depois que tu sair do pré-diabetes, é diabético, já era. E aí eu comecei a estar mais presente na academia, praticar atividade física. E hoje, por exemplo, eu quero direcionar essa pergunta a você na questão do diabético. É obrigatório, tipo, é uma base, a pessoa que é diabética, ela é diferente da outra pessoa, ela precisa sim praticar exercício físico, ela precisa sim ter uma alimentação restrita, porque senão vai piorando, ou ela pode simplesmente, não, de vez em quando eu posso me dar o luxo de comer um doce. O ideal seria buscar o equilíbrio entre o que você falou, né? Ele não precisa mudar drasticamente a sua rotina, assim como ele também precisa de um cuidado. Ele precisa se exercitar. A gente sabe que a atividade física, ela garante um equilíbrio no organismo. Então, quem mais se exercita tem a possibilidade de comer um pouco de tudo. Afinal, nenhum alimento isolado ele é capaz de engordar, ele é capaz de fazer mal. A questão do doce, esse doce ele pode ser consumido em quantidade adequada. Então, o diabético ele pode comer um docinho. Se ele tiver um controle da glicemia, se ele tiver com um peso adequado, se ele tiver uma noite de sono, qualidade nessa noite de sono. Então, é o que vai garantir as possibilidades na alimentação para ele. Eu lembro quando meu nutrólogo passou aquelas barrinhas da Bold. Eu lembro que eu fui lá na Semente do Bem, aí tinha a Bold normal e tinha aquela Fit. Aí eu falei, Fit, deve ser mais saudável. Então eu falei, peguei logo um monte de barrinha. Aí eu falei, essa aqui. Aí foi que as meninas vieram, olha, tem essa aqui da Flormel, que era sem adição de açúcar. Gente, Maravilhoso. eu lembro que eu tava de viagem, eu ia viajar no dia seguinte. Eu falei, poxa, eu vou viajar, a viagem vai ser longa, eu vou levar. Aí levei, e aí criei o hábito. Eu falei, agora eu sempre vou ter barrinha, pra quando der a fome eu não comer besteira na rua e tal. E eu lembro quando foi no Natal do ano passado, do ano retrasado, quer dizer, eu fui na Semente do Bem, acho que a Aline vai lembrar disso, eu comprei uma cesta. Aí eu montei uma cesta, eu levei, porque meus pais são diabéticos. Então eu levei essa cesta com várias, inclusive tinha as chips, a batata doce, tudinho. Aí eu fui colocando na sacola e coloquei numa cesta. E quando chegou lá, eu falei, como é Natal, falei para meus pais, tá aqui. Esse chocolate vocês vão poder comer moderadamente. Ah, mas você falou que não tem açúcar. Eu falei, não, falei que não tem adição de açúcar. Mas tem gordura. Mas tem gordura, então Sim. bora equilibrar aqui. Mas a minha irmã falou que ficou semanas assim, eles comendo um pouco, entendeu? Comendo uma barrinha, dividindo a barrinha. Então a gente vê que algumas coisas é a questão da própria educação mesmo, dentro de casa. Eu vejo que nós não tínhamos condições na época, né? Quando a gente foi crescendo, a gente não tinha uma condição financeira que pudesse ter o acompanhamento nutricional e tudo mais. E hoje, como as coisas vão melhorando, eu sempre falo, esse acompanhamento, gente, eu posso falar com muita propriedade. Eu sou um caso vivo, uma prova viva, perdão, de que quando você foca, porque, poxa, eu estava num quadro bem desgastante, estressado. Eu acho que, acima de tudo, além da compulsão, tinha o estresse. E eu lembro que quando eu decidi fazer terapia, primeiro ponto foi a terapia. Eu acho que a terapia mudou minha vida. Por quê? Porque eu sou hiperativo. Eu tenho um déficit de atenção imenso e sou hiperativo. E aí eu falava assim, cara, eu era muito elétrico e tal. Eu falei, cara, eu vou fazer uma investigação. Quero saber se eu tô de boa, se tem alguma coisa que precisa avaliar. E na terapia, além do autoconhecimento, eu fui descobrindo o prazer pela musculação. Hoje eu não sou um bodybuilder, até o corpo fala, né? Hoje eu não tô nesse aspecto de ser forte ou algo do tipo, mas hoje é a minha mente que é forte. Hoje, eu lembro que ontem eu estava extremamente cansado, cheguei em casa 20 horas. O que eu fui perceber? Eu queria ir para academia. O meu corpo estava pedindo para ir para academia. Eu preciso treinar. Para relaxar. Para relaxar. Eu falei, como é que pode? A gente incrível, vai... vicia. Vicia. Eu acho que é isso, assim. Algumas pessoas, como você falou, têm esse autocontrole. Então, acho que é você dominar. Você tem o controle sobre o alimento e não deixar com que ele te controle, né? Você ir lá, comer o seu pedacinho na quantidade que é determinada para você é saudável, mas a partir do momento que isso foge do saudável, principalmente falando do diabético, que tem essa questão da glicemia, que tem que monitorar mais de perto, você falou da frutose, às vezes assim,
consumir uma manga. Ótimo. Não, eu consumo 4. Calma. O alimento está controlando você. Você não está tendo controle sobre isso. Isso é excessivo. E aí a gente começa a pensar, será que tem algo patológico? Ou não, vou comer 2, 3 bananas. Você vai treinar, vai usar essa energia. A gente já fala de índice glicêmico, né? Esses termos, esse pico de açúcar. Então, assim, tem que ter essa cautela, esse equilíbrio de, não, vou comer algo que eu goste, né? Que seja saboroso ao meu paladar, mas com equilíbrio e com cuidado para não exceder, principalmente se você tem uma doença desse tipo. O que eu poderia substituir por industrializados? Digamos, eu gosto muito de doce, eu gosto muito de batatinha, entendeu? Tudo que tem muito sódio, assim, excessivo. O que eu posso substituir de alimento? Inclusive, obrigado, tá, gente? Esse aqui, se eu não me engano, é o que vem bacon. Não, é Tem tipo um de que vem... legumes. Não, mas tem um lá É que muito bom esse. Alguém me lembra aí, galera da produção. Nossa, aquilo ali é muito delicioso. Aquilo ali eu sempre levo para casa, inclusive. Esse daqui é legal porque ele vem batata doce, na verdade. Beterraba. Vem beterraba, Sim. cenoura. Vem cenoura, isso daqui eu não posso comer agora, gente. Se eu começar a mastigar, vai fazer barulho no microfone. Aí eu vou esperar as meninas voltarem a falar, que aí eu também posso ficar à vontade para comer um pouquinho. A minha pergunta para vocês também direcionada é... o que eu posso incluir hoje, além dos aperitivos, daquela degustação que a gente quer fazer, o que eu posso incluir para sair, para comer bem, comer algo prazeroso, mas sem sair muito de uma restrição? Existe o dia do lixo? Uma pergunta também que eu sei que todo mundo se faz. Tem o dia do lixo, gente, ou não? Essa Bom, Nutri responde. Para os meus pacientes, não existe dia do lixo. Porque se a gente for considerar um dia inteiro você comendo besteira, alimentos que não vão te alimentar realmente, que não vão te nutrir. Tem Isso aí valor, no dia posterior você está inchado, você está indisposto. Então a gente não tem como deixar um dia todo livre. O que pode fazer é, se você seguiu a orientação corretamente a semana, a gente pode deixar uma refeição livre, para que você possa comer também algo fora do planejamento, que seja algo prazeroso, sempre priorizando proteínas magras que saciam mais. E o acompanhamento ele pode ser um carboidrato, algo bem gostoso, mas numa quantidade mais moderada. A gente vive numa rotina hoje em dia, né, muito atarefada, então a gente quer praticidade o tempo todo, que é algo prático. Mas eu acho que voltar mais ao que era antes, cozinhar, né, em família. Eu sempre gosto de falar das raízes. Sou nordestina, né? Então, eu vejo que essa questão de se alimentar de raízes lá é mais forte. Comer uma batata doce, uma macaxeira. Tem tanta coisa bacana pra gente extrair da terra mesmo, mas a gente quer uma coisa mais fácil, né? Então, acho que organização também. Se você tem uma meta de ter saúde ou emagrecimento, você tem que se organizar. Aquela velha marmita, então, ter tudo preparado em casa, porque senão você vai pro mais prático. Você vai ali pro iFood. Não, tem algo na sua casa, tem um franguinho desfiado na sua geladeira. Isso no dia a dia facilita muito. E aí você vai conseguir realmente seguir o planejamento. Ficou claro aí a questão do dia do lixo, gente? Se não, pra mim ficou claro, já fiquei até triste. Impactado. Eu fiquei impactado, eu esperava que ela dissesse assim, não é bem o dia do lixo, pode só um pouquinho. Mas Vai como ela lá. falou que não pode, porque depois... Acaba que depois a gente acaba se sentindo lixo, essa é a verdade. verdade. Por quê? Bem Porque a por gente aí. fala, nossa, porque eu comi tanto, pelo amor de Aí Deus. vem o arrependimento. Aí no outro dia você tá lá, se matando na academia, fazendo o aeróbico do mundo todo pra tentar compensar algo que não Que existe compensação. Que não vai ser em um dia também, né? É. O corpo demora aí, em média, uns 3 a 5 dias para conseguir metabolizar aquele excesso de carboidrato, aquele excesso de gordura. De álcool, né, também. De álcool. Então, assim, é algo que realmente não vale a pena. A questão toda é sempre buscar controlar a quantidade. Gosto. Gente, aproveitando que tem polêmica de 10 em 10 minutos aqui, outra que eu quero puxar, que você que vai levantar aí, o pessoal que está assistindo em casa, refrigerante. Pode? Não pode. Não recomendo, Não, né? gente. Sempre chega. Mas e aí, eu posso tomar o Coca Zero? Cadê o Olívio, gente? Cadê o Olívio? Quero que o Olívio visse isso diretamente Não pra ele. recomendo. Não também, porque por mais que seja zero, refrigerante zero, que não tem açúcar, mas tem sódio, tem gordura, tem conservante. Então, tudo que vai prejudicar um organismo que vem
tendo um acompanhamento aí que a gente tem o objetivo de melhorar a qualidade, então o refrigerante ele vai te afastar de tudo isso. E o refrigerante zero é muito da necessidade do docinho também, né? Você quer o doce na comida, você quer o doce na bebida, você quer o doce em tudo. Então, não dá pra viver assim, né? Buscando prazer em tudo, na alimentação, na bebida. Não, gente, vamos tomar água, chá. Que eu gosto de orientar? Não compre. Você vai no supermercado... Não compre refrigerante, não bote dentro da sua casa. Ah, não, eu vou no restaurante, eu vou numa situação... Eventualmente, né, você se permite, mas no seu dia a dia, não coloque isso no seu dia a dia. Nada substitui uma água, né, ou às vezes até ali pontualmente um suco, enfim. Mas nem zero, nem normal. Não. Tá aí, gente. Segunda pergunta mais do que respondida. Esse foi o nosso primeiro bloco. Mas agora o segundo bloco ele vai trazer um pouquinho... Deixar desestabilizado algumas pessoas que vão estar em casa. Quando eu falo desestabilizado, gente, eu quero falar de saúde emocional. Afinal de contas, alimentação e saúde emocional andam juntas? Com certeza. A gente sabe que o alimento, ele proporciona relaxamento, assim como ele pode proporcionar indisposição. Então, tudo vai depender do que eu como. Geralmente, alimentos industrializados, eles tendem a trazer mais preguiça, indisposição. Açúcares também proporcionam isso. E, em contrapartida, alimentos naturais, eles nos deixam mais dispostos, nos deixam mais ativos. Então, a comparação é bem simples. Eu tenho certeza de que alguém já comparou, né, um alimento, um lanche mais saudável e um lanche que você comprou no supermercado de pacotinho. Isso. E também usar as estratégias alimentares para que você alcance seus objetivos, né? É sobre saúde, mas também é sobre estética, sobre autoestima. Não tem nenhum problema a gente falar isso, que você quer se sentir bem com o seu corpo. E isso o alimento, né, na medida certa, vai te proporcionar que você se sinta saudável, se sinta leve. Não isso que a gente falou, o sentimento de culpa, né? De estar sempre se sabotando, sempre fugindo, sempre excedendo. Nunca é bom viver assim, a gente tem que buscar realmente saúde. Essa saúde emocional, vocês entendem hoje também que tem muito a ver com a busca pelo corpo perfeito ou pela vida de outra pessoa? Porque a gente vê, você falou no começo sobre a questão do influencer. Então a gente vê hoje, inclusive já fica uma dica aqui, gente, influencers, por favor. Não falem assim, vou fazer dieta do ovo. Você fala do ovo e daqui a pouco o ovo tá custando R$2. Fica caro pra todo mundo, aí não dá. Fica caro pra todo mundo, não fala. O ovo era baratinho. Guarda gente. só pra você a informação, o ovo era barato. Depois que a Virgínia falou, agora ainda tem a Graciane. Não dá, então a gente guarda. Você que tem os seus segredos lá, alimentação que vai te deixar magro, não fala. Guarda só pra você, que é pra você não fazer, aí aumenta, já basta os nossos impostos. Então, gente, a gente tem que ter um pouquinho de polêmica, que é pra dar uma otimizada aqui no programa. Tem que ter um pouquinho de polêmica. Falando em polêmica, vocês tomam açaí? Sim. Eu sou nordestina, gente, então eu não tô no meu lugar de fala do açaí. Você tá no lugar de fala do açaí? Aí, falando de polêmica, assim, com açúcar ou sem açúcar? Então, se a gente for considerar, o mais saudável seria o açaí puro, né? Sem açúcar, sem farinha. Mas aí muita gente já fica desesperada quando a gente fala na farinha. É muito comum aqui... Tem que ser a farinha da Baguda, inclusive, né? É a regra, tem que ser a farinha... Deixar aquela que a colher fica em pé. Quase um sorvete, né? Então, mas aí já acaba que fica uma alimentação muito calórica, uma alimentação muito pesada. Isso aí já te deixa muito indisposto. Não é considerado saudável. O ideal seria buscar esse açaí na sua forma in natura, que seria ele puro. E também controlar a quantidade, né? Não dá pra gente tomar meio litro em uma refeição só. E a questão da diversidade dos alimentos também, aquilo que você falou, das vitaminas, dos minerais. Quando eu cheguei em Macapá, eu fiquei um pouco assustada, porque era assim, o que você almoça? Açaí com charque. Sim. E o que você janta? Açaí com não sei o quê. Eu disse, gente, mas não tem um arroz, um feijão, uma abóbora, um legume. Aí, tipo assim, o açaí é maravilhoso, rico, mas
todo dia talvez não seja a melhor opção. Mas entra naquilo que a gente falou, de diversificar os alimentos, porque o valor nutricional, né, vai ter vitaminas, minerais que contém outros alimentos e que no açaí não tem. Acho que esse equilíbrio, né? E no final de semana, vai lá no seu açaí. Eu ainda não aderi ao... Elas gostam mesmo de polêmica, elas levaram a sério, que trouxeram logo a raiz da polêmica amapaense, gente, que é o açaí. Mas a gente tem também o caso, você estava falando agora há pouco, você falou inicialmente, sobre a questão do açúcar. Eu, inclusive, tenho uma moça aqui que ela me falou, acho que a Aline e mais a Cibele, umas 3 pessoas, que quando os filhos foram crescendo, não implantaram açúcar na vida dos filhos, e a criança vai crescendo, depois de um tempo que ela vai saber o que é açúcar de fato. Vocês recomendam isso também para aquela mãe, para aquele pai, quando a criança ainda não pegou o gosto por açúcar, de dizer, não, por hora, eu não vou deixar ele consumir açúcar, para ele crescer sem ter isso e saber que ele não depende. E depois ele pode conhecer. Porque eu já ouvi casos, inclusive de uma amiga, que a filha dela não teve contato até os 4 anos, 0 açúcar. E depois que a filha dela tentaram dar refrigerante, a menina nunca tomou. Tentaram colocar açúcar no açaí, que ela gosta de açaí, ela não toma açaí com açúcar. Nada com açúcar. Então eu entendo que essa criança ela vai crescer mais saudável, né? Pelo menos pelo vício do açúcar, ela não sofre. Sim, a gente é recomendado essa exclusão do açúcar, na verdade a não introdução do açúcar até os 2 anos de idade da criança. Então essa criança ela não tem necessidade em consumir o açúcar, ela precisa experimentar os outros alimentos que sejam que sejam salgados, que sejam azedos, o amargo também. Então é muito cultural de ser ofertado o açúcar logo inicialmente, mas está errado. E é como você falou, a criança que cresce dessa forma sem o açúcar, ela, quando chegar lá na frente, ela não vai sentir falta. Então, não vai ser algo tão impactante para ela. O que é mais fácil do que uma criança que já iniciou com o consumo de mudar depois. E isso garante para essa criança muito mais saúde, prevenção de doenças e muitas outras coisas. E conhecer também o açúcar da fruta, né? Eu vejo assim, só quer comer Danone. Tá, mas você inseriu uma fruta, até como a Brena falou corretamente, até os 2 anos não é indicado a gente introduzir açúcar, alimentos industrializados, porque eles são mais palatáveis. Então, ela vai preferir algo como um Danone ou uma fruta. Lógico que o que é mais palatável. Então, isso interfere metabolicamente na vida adulta. E como esse adolescente, esse adulto vai se comportar nas escolhas alimentares, né, do futuro. É muito importante isso, se puder, a questão do aleitamento e de não introduzir o açúcar até os 2 anos. Isso, nós estamos falando da criança, né? Mas e o adulto? Aquela pessoa que decidiu, não a questão somente do açúcar, o adulto que decidiu mudar o estilo de vida. Por onde ele pode começar? Aquela pessoa que teve uma vida desregrada para tudo até os 20, 30 anos, mas agora, não, 2025, vida nova, quero mudar. Qual é a rotina que ela pode aplicar? Eu acredito que, primeiramente, buscar um equilíbrio na alimentação. Essa pessoa ela não precisa se privar de tudo de uma hora para outra. Ela pode iniciar diminuindo o consumo de determinado alimento que ele goste muito, ele pode diminuir. Ele pode buscar um esporte que ele se identifique, que ele busque fazer com frequência. Ele pode tentar melhorar a qualidade do sono, para que ele consiga estar mais relaxado, para que ele se acorde motivado a se exercitar, a se alimentar melhor. E é um ciclo. Quando você começa a fazer esses pontos, você vai se acostumando, você sente o prazer em cada pilar, e aí é mais fácil para você dar continuidade no processo. Ter adesão, né? A adesão fica mais fácil, porque você começa a se exercitar e começa a querer, né, melhorar e ver que a sua saúde está melhorando, que você está mais disposto. Então, naturalmente, você vai aderindo a uma alimentação mais equilibrada, aos suplementos que forem prescritos, enfim. A gente observa também, inclusive, já encerrando o nosso 2º bloco, já eu inicio o 3º, e esse nosso 3º bloco, ele tem muito a ver com a atualidade. Você entra nas redes sociais, você percebe o seguinte, pessoas com síndrome do pânico, depressão, ansiedade, e a grande maioria
muitas vezes desenvolveram isso em ambientes de trabalho. Então, o nosso terceiro bloco agora é mais um assunto polêmico, né, gente? Saúde, o estilo de vida, a saúde emocional versus o profissional. Como a gente pode tentar adaptar? Você falou agora há pouco de uma rotina muito intensa, a correria do dia a dia. Como eu, quanto uma pessoa... Vamos lá, quem faz jornada tripla. Aquela pessoa, o pai, mãe, que faz manhã, tarde, noite. Como ele pode ter uma vida saudável? Como ele pode ter uma alimentação saudável com esse estilo de vida louco, onde ele mal para fazer as coisas? Isso, de fato, até onde isso pode prejudicá-lo e impedi-lo que ele tenha uma vida saudável? O ideal é que a gente não deixasse com que o trabalho consumisse tanto a gente, né? Falando assim, do mundo ideal. Por exemplo, eu evito ao máximo plantões noturnos, porque uma noite de sono perdida você não recupera rapidamente, vai demorar aí uns 3 dias. Então, como a gente citou, é organização, né? É você prestar atenção no consumo de água diário. Eu vejo que muitas pessoas na correria do dia a dia acabam deixando passar, acabam não se hidratando corretamente. Tentar à noite ter uma rotina de relaxamento, um sono de qualidade faz muita diferença na saúde mental. Então, tem que arrumar esses pilares, ter organização com a alimentação, com a suplementação. Eu acho que você vai conseguindo encaixar, apesar da rotina que todos nós vivemos hoje, muito acelerada, se a gente se organizar e se comprometer, a gente consegue sim ter uma rotina saudável. Trocar o dia pela noite. Péssimo. Péssimo para a saúde. Nosso corpo foi feito, os nossos hormônios são assim, né? A gente libera o cortisol de dia, à noite a melatonina. Então, a gente precisa dar condições para o nosso corpo à noite e ter uma boa noite de sono. Isso acho que é toda consulta, né? A gente fala sobre isso. A gente falar de uma noite, né, mal dormida... é algo isolado, mas a gente falar daquela pessoa que tem uma dificuldade realmente para dormir, falar num todo, tem muitos malefícios na saúde. Posso Inclusive citar a compulsão, né? a compulsão alimentar, o ganho de peso, doenças também, a gente pode relacionar aí a longo prazo até uma hipertensão. Então, envolve muita coisa. É como se você deixasse a porta da sua saúde ali aberta, suscetível a coisas ruins. E desregula mesmo os hormônios de saciedade, do apetite. Quando você dorme menos, perceba, no outro dia você vai ter mais fome, você vai buscar essa energia no Inchaço alimento também. e vai tentar, nos carboidratos e nos açúcares, buscar uma energia, é igual que a gente quer muito no café. Sem açúcar, por favor. Sem açúcar, graças a Deus. Quando a gente não tem uma boa noite de sono, no outro dia a gente vai, né, desregular. Tudo está desregulado. E se isso ocorre repetidamente, com certeza, para a sua saúde vai ter prejuízo. Eu lembro que agora nem tanto, mas quando eu estava terminando a dissertação de mestrado, eu tinha que fazer de madrugada. Então eu trocava literalmente o dia pela noite. E nisso que eu trocava o dia pela noite, eu acabava tomando muito café. Então, eu tomava café das 10 da noite até as 3 da manhã, tomando café. Nossa. E aí, quando chegava, dava 6 da manhã o celular despertando e eu tomava café de novo. E tava no trabalho, quando eu tava cansado, querendo dormir, café novamente. E a ansiedade a mil. E a ansiedade a mil. Aí eu não entendia, basicamente. Eu falava, nossa, como eu sou forte. E é a visão que muitas pessoas têm. Nossa, eu consigo trocar o dia pela noite. Olha, eu tô bem. E hoje, eu já não consigo fazer isso, gente. Eu consigo, 10 horas da noite, tá me dando sono. Se eu estiver na casa de alguém, se eu estiver numa festa, alguma coisa, eu já falo, eu quero dormir, minha bateria social descarregou, eu quero ir pra casa. As pessoas, pô, tá ficando velho. Eu falo, não, eu quero prezar, amanhã eu vou trabalhar. Não, mas quando a gente é jovem, de fato, mais jovem, gente, não quer dizer que eu não seja jovem, tá? Mas quando a gente é mais jovem, a gente tem esse lance de vou amanhecer, alguma coisa do tipo. Hoje eu não tenho vontade nenhuma de amanhecer. Eu quero amanhecer na minha cama, no meu quarto, dormindo, porque não tem coisa melhor. E pra treinar. E pra treinar. Não, na verdade, eu fico estressado. Se eu dormir mal, Sim. ou se eu trocar o dia pela noite, eu fico insuportável. Rotina, né? Chega um momento que você tem amor pela sua rotina. Eu amo minha casa. Eu amo, Certeza, dormir melhor cedo, acordar cedo, fazer suas atividades. Atividade física, preferencialmente de dia, né? Para esse estímulo já de dia, se você conseguir. E, inclusive,
quem usa muito estimulante é um sinal de que você realmente precisa passar por uma consulta, que algo não está bem. Se você precisa do café o tempo todo, pior que eu vejo muitas pessoas é no energético. Pré-treino, ou energético assim, pré-treino com energético, com café, o dia inteiro. Gente, cuidado, isso é um sinal de alerta, que você não está bem, porque durante o dia, para o nosso corpo estar mais disposto, não é para a gente precisar tanto desses estimulantes. Eu lembro que quando eu fui, eu acho, novembro, eu fui na Semente do Bem e eu tinha pedido às meninas. Eu falei, poxa, eu não quero cafeína todo dia, mas tem dia que, de fato, eu tô muito cansado e tal. Não dá pra... qual cafeína? Eu lembro assim mesmo, que eu perguntei acho que a Adriane, né? Perguntei dela assim, qual cafeína você me recomenda? Ela falou, olha, eu não te recomendo cafeína. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque você não tá fazendo exercício de grande intensidade. Você passa 40 minutos ali, mais ou menos, na academia, só fazendo musculação. E como você falou, não é uma rotina. Se não é uma rotina, um pré-treino vai te atender tranquilamente. E aí, que horas você está treinando? Eu falei, olha, tem dia que eu treino 6 da manhã e tem dia que eu treino 18 horas. Ela falou, o dia que você treinar às 6 da manhã, aí você pode consumir porque vai te dar o gás para o dia todo. Agora, se você for treinar às 18 horas, eu não te recomendo, porque mesmo que a dose seja menor de cafeína, ainda tem cafeína. Vai atrapalhar o teu sono. Então, aí daqui a pouco tu vai ter que fazer reposição com a questão da melatonina, todo o processo. Então, às vezes eu vejo assim, o profissional, ele consegue também te orientar, ele consegue facilitar a tua vida. Mas e o profissional, quando eu posso entender que eu devo procurar, por exemplo, eu vou perguntar para as duas, quando eu devo procurar um nutricionista e quando eu devo procurar um médico endocrinologista? Então, acho que é sempre. Você sempre é importante ter esse acompanhamento, porque a gente também fala sobre prevenção. A gente não quer só tratar as doenças já estabelecidas. Então, o lema é prevenir, né? Fazer um acompanhamento, como você falou. Você tem histórico familiar de diabetes e você não queria isso para você. Então, a gente identificar um pré-diabetes, isso você só vai saber se você for na consulta, né? Se você tiver algum sintoma, já está se sentindo indisposto, fadigado, com dificuldade no sono, já são sinais para você procurar uma ajuda. Mas é sempre importante fazer uma avaliação, fazer seus exames, para que possa ser prevenido de complicações futuras. Pode falar. Isso. Em relação à nutrição, é importante esse acompanhamento também, né? Porque um planejamento, como eu falei anteriormente, ele é individualizado. Então, eu não preciso esperar acontecer algo, eu não preciso estar acima do peso para procurar ajuda com um nutricionista. Eu tenho muitas vantagens em seguir um planejamento. Essas vantagens, elas estão presentes no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa relação em casa com a família. E, claro, que como consequência disso vem a estética, né? Quem não quer um corpo bonito, um corpo saudável? Então, envolve tudo isso também. O pessoal, às vezes, alguns amigos meus brincam que eu tô virando embaixador contra açúcar, né? E eu tava falando com um amigo meu que desde dezembro, quando eu comecei a diminuir a taxa de açúcar e praticamente quase zerar, eu percebo o meu corpo menos inchado, eu percebo que eu tô mais disposto. E assim, eu lembro que eu lembro até hoje, as 2 primeiras semanas que eu tirei o açúcar do café, eu ficava muito irritado. Dava dor de cabeça também? Dava. E tudo me estressava. A pessoa falava tal coisa, eu já estava me estressando. Aí hoje em dia é tão natural que quando eu acordo, eu já faço café e tomo sem açúcar, eu sinto prazer. E eu vi um vídeo no TikTok, o cara falava assim, quem fala que tem prazer em tomar café sem açúcar? É mentira. Ninguém tem prazer em... Aí eu falo, bom, eu discordo. Porque parece que eu consigo sentir o gosto do café. E com açúcar, eu não consigo sentir o gosto do café. Eu não sei se é uma questão, se é psicológico, não sei, mas pelo menos é a impressão que eu tenho. Eu acho que, assim, quem coloca açúcar no café porque não gosta de café... Tá vendo, não sou eu. A polêmica, Mas é verdade, porque Sim. É aquilo que a gente falou, tudo as pessoas querem o doce, né? Não querem sentir os outros sabores. O amargo. O café, ele é assim, ele tem esse amargor. Então, se você gosta do café, consuma ele assim, sem açúcar.
E a gente falando em dor de cabeça, muitas vezes a queixa é uma dor de cabeça crônica que está relacionado à alimentação. E está relacionado também essa dor de cabeça que muitas pessoas não sabem, a falta de água. Então, tem paciente que chega que fala que sente dor de cabeça todo dia e toma uma dipirona. Tem forma mais fácil, é só a gente calcular a quantidade diária desse paciente e que ele consiga atingir essa meta. Né? Então, a gente já relaciona a essa dor de cabeça, o desejo ali incessante por doce também é falta de água. A própria fome, às vezes você está interpretando ali, né? Você nem tomou uma água, acorde, né? Que a gente sempre fala. Tome o seu copo de água, primeiramente. Às vezes você está confundindo, né? Não é aquela fome em si, você acabou de acordar. É vontade de comer. É, vontade de comer. Faça uma hidratação de qualidade, primeiramente. Eu acho muito louco isso, porque hoje eu tomo um morning shot. Então, todo dia quando eu acordo, é natural. E o pessoal, quem me acompanha nas redes sociais sabe, gente. É sério, todos os dias eu tomo morning shot. E aí, quando eu acordo, logo no começo era tomar, porque não, tinha que tomar, que estava lá no meu roteiro da nutricionista. E hoje não. Hoje eu acordo e eu tomo, e eu falava assim, eu lembro que eu fui uma vez pra academia sem tomar nada, só tomei água. Me deu cara pálida aqui, com 20 minutos de treino, eu tava, meu Deus, chama o SAMU. E aí eu lembro que eu falei assim, nunca mais eu vou treinar sem comer nada. E depois que eu coloquei o morning shot, eu tomo de manhã, eu consigo treinar. E aí quando eu chego com muita fome. Então a minha primeira, quando eu treino de manhã, a minha primeira refeição é uma refeição cheia. Aí eu coloco, não, tem que ter fruta. O nutricionista falou que tem que ter fruta. Fibra. Coloco fibra, coloco aqui um pedacinho de mamão, jogo aveia em cima, pronto, tá? Cara, eu fico saciado ali. Aí quando dá 10 horas, fome de novo. Aí pega um scoop de whey, coloca aqui dentro, coloca leite desnatado, coloca chia e coloca um pouquinho de aveia. De novo. Ele já tá dando todo um cardápio, vocês estão vendo, Ei, né? gente, é sério. Gente, marque uma consulta com Brena, tá? Não vamos nessa onda. Na verdade... Esse é o planejamento dele, por favor, não sei. Lembrando que cada pessoa tem um planejamento, tá, Sim. gente? Não vai pegar a dieta do outro e colocar na tua rotina. Que não vai dar certo. Certo. Mas eu fiquei imaginando aqui já a polêmica. Já pensou o vídeo viralizando? Doutora Brena, doutora Ilana criaram polêmica no podcast e tal. Por quê? Porque elas trouxeram vários... Vou colocar aqui, gente, para você que entrou agora, inclusive, para você que está assistindo agora, nós falamos também sobre alimentação saudável, nós falamos sobre bem-estar e rotina saudável, falamos sobre qualidade de vida e também falamos sobre açaí com açúcar, Coca-Cola, refrigerante. Dieta do ovo. Dieta do ovo, inclusive, repito, aos nossos colegas influencers, por favor. Cuidado com o que vocês seguem por aí, gente. E falando em seguir, a gente tem que trazer uma polêmica sempre. Falando em seguir, vocês consideram hoje que a influência em si de muitas pessoas que são profissionais, mas muitas pessoas que não são profissionais da saúde, estão postando muito e tem muito alcance. Sim. Então a pessoa não tem, de fato, não é especialista em algo e muitas das vezes tem um conhecimento mínimo, mas porque a dieta dela deu certo, ela posta nas redes sociais. Como eu emagreci 45 quilos em um mês. Eu acho que é justamente isso. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa triagem de quem a gente vai seguir e se influenciar. Tem pessoas que valem a pena, né? São influencers. Na verdade, eu acho assim, eu acho que você não é nem para copiar ou influenciar, é para você se inspirar. Sim, né? Tem pessoas como nós, podem nos seguir. Aproveita, pode deixar o arroba, gente. Doutora Ilana Mello. Brena Gato. Eu vou pesquisar logo aqui. Pesquise. Vou mostrar pra vocês, gente. Eu tô seguindo. Doutora Ilana. Com doutora Y. Ilana com Y. Não achei com I. Ilana com Y. Ilana. Tá Valeu, aqui. mãe. Doutora Ilana, é essa? Essa mesmo. Olha, gente, eu não sei que tá perto da câmera. Tá perto da câmera, Cato? Eu vou direcionar aqui pra câmera, tá, gente? Doutora Ilana, quem quiser seguir. Doutora Ilana Mello Aguiar. Pode seguir. Tô seguindo, mesmo. Tá, doutora Ilana? Vou estar aqui, ó. Tô seguindo. Eu vou seguir de volta, tá? Doutora Brena Gato. Nutri. Olha, Encontrou? cadê Brena? Com 2 N's, né? Não, é só um N. E não tem doutora, é só Brena Gato. Brena Ponto Nutri.
brenagato.nutri. Isso. Pronto, te seguindo também, Eba. doutora. Então já sabe, gente, doutora Brena, doutora Ilana, sigam. Por quê? Porque elas acabaram de tocar no assunto que eu acho muito legal. Quando você... Não é questão de copiar e não é a questão de ser influenciado. Você segue quem você quiser, mas você tem que se inspirar. Eu acho que as redes sociais hoje ela é muito inspiração. A rede social ela te conecta a um mundo de... Um leque de opções, um mundo de possibilidades. Só que cabe a você também. Até onde é saudável eu não copiar, né? Eu ser influenciado pela pessoa. Se você segue alguém e você fica se comparando, por exemplo, a Virgínia, que a gente tá falando da dieta do ovo, se você olha aquilo e você se compara, se sente frustrado, não siga. Isso não vai te fazer bem. É aquilo que a gente fala, gente, ali tem milhões de procedimentos, milhões de plásticas. Será que ela faz uma dieta do ovo mesmo? Então, assim, eu não sigo particularmente, porque eu sinto que não vai me acrescentar em nada. Gente, eu sou vibe sincera. Gente, ela gosta mesmo de polêmica. Eu tô sou... imaginando os cortes já desse podcast aqui. Socorro, não me cancelem, eu sou legal. Mas eu acho que é isso. Se você segue alguém que te causa sentimentos negativos e te faz sentir mal, não se compara a ninguém. A Brena, ela tem a estrutura dela, ela é um mulherão, ela é alta, ela tem o biotipo dela, como eu tenho o meu, cada um tem o seu. Você tem o seu biotipo mais magrinho, o outro, né? Contanto que isso seja saudável. Não tente alcançar algo que tá longe da sua realidade, só vai te frustrar. Então, essa questão das redes sociais, falando de adoecimento mental, é algo que a gente tem que bater muito. Principalmente com o pessoal mais jovem. Eu vejo muito essa comparação, né, com o adolescente, que aí pega uma foto e realmente busca... almeja aquele corpo, almeja aquela forma física. E aí gera ansiedade, gera compulsão. A longo prazo pode até ocasionar uma depressão. Então é algo realmente que não vale a pena. O ideal é você buscar realizar as suas metas de acordo com o que você tem possibilidade, com o que você tem em casa, algo real para que você alcance. Não se frustre, né? E mantenha. Acho que quando você fala manter, né? Eu vejo, a gente tem uma rotina muito louca hoje. Por exemplo, quem viaja muito. Aí a pessoa vai, eu tô muito focado na academia. Eu volto, não, mas eu tô muito cansado, a viagem foi exaustiva. Passa o primeiro dia, passa o segundo dia, às vezes você para e você volta, faz aquela dieta, para de treinar, que é o efeito sanfona que chamam, né? Que aí fica nesse vai e volta. Além de danificar, porque danifica o corpo, né? Você fica esticando, diminuindo. Além da parte estética, eu vejo muita gente falar sobre memória... muscular. Uhum. Além dessa questão também, tem a questão hormonal, tem muitos aspectos que precisam ser estudados. Então, a gente tem aí o equilíbrio do emocional, tem a questão estética, tem todo o processo. Eu quero finalizar esse bloco perguntando a vocês. Hoje, os pacientes que vocês têm, assim, quais são os casos mais recorrentes? Tipo, olha, é muito normal eu atender pessoas com esse problema aqui. Assim, falando em obesidade, é uma doença crônica, né? Falando mais uma vez de polêmicas, mas a gente precisa falar sobre isso. É uma doença crônica e precisa de tratamento, né, crônico também. Nosso corpo, ele infelizmente, ele tem essa tendência a querer voltar para um peso anterior. Se você já foi obeso, né, o seu corpo, você vai viver sempre, e não é viver sempre de dieta se martirizando, não, é aderir a esse novo estilo de vida, a esse corpo saudável, a mente tem que mudar, né, quando o corpo muda. Então, esse alinhamento, ele tem que ser contínuo. A sua alimentação, a atividade física, ela vai ter que fazer parte da sua vida para que não ocorra esse reganho, né? Não pode acontecer, cheguei ali, agora eu vou abandonar tudo. Infelizmente vai voltar, vai reganhar. Então, tem que seguir esse planejamento e tratar disso, né, de forma aí, sem pausas. Eu entendo que uma vez que você inicia essa mudança, né, alimentar, que você veja e sinta a mudança no teu corpo, você precisa manter. Por mais que em algum momento você pare, que você enjoou um pouquinho da dieta ou está desmotivado para treinar, mas a gente não pode deixar passar muito tempo. Você não pode esperar o dia perfeito para iniciar, para retomar essa atividade física. Precisa ser algo muito
forte o desejo de saúde, né? E também uma forma muito importante de evitar esse reganho de peso é realmente a massa muscular, aquilo que você falou, né, de memória muscular. Então, a gente tem que preservar a nossa massa muscular. Como? Se alimentando bem, né, com a quantidade de proteína adequada, que aí entra o nutricionista para fazer um cálculo, né, da quantidade que você deve ingerir. Por quê? Quanto mais massa muscular você tem, maior o seu metabolismo. Então, maior vai ser o seu gasto energético. Por isso que a gente fala, não pode simplesmente restringir. Tem que comer na quantidade adequada. A perda de peso ideal é aquela que você mantém a sua massa magra, né? Ou aumenta e não diminui, porque se isso acontecer, a chance de reganho é maior. A gente, quando você fala dessa questão, a gente fala também de suplementação. E falando de suplementação hoje, por exemplo, quando a gente vê várias pessoas falando, tem que suplementar. É citado sempre, em primeiro lugar, a creatina. Então, qual é o papel da creatina em todo esse processo? A creatina, o nosso corpo ele produz, porém numa quantidade bem pequena. A creatina ela age melhorando a qualidade muscular, então ela ajuda no aumento e também no desempenho, né? Isso, no desempenho, garante mais força. Então, é realmente, hoje, o suplemento mais indicado, sem efeitos colaterais e com mais comprovação científica. E saúde mental também, né? Previne doenças degenerativas, saúde intestinal. Isso, ela age na função cognitiva. Sim. Para idosos, para jovens, é aquele universal, né? Eu lembro que, geralmente, quando eu vou comprar creatina, eu sempre compro... tem uma da Dux, que eu utilizo, acho, já tem quase 1 ano que eu estou utilizando a mesma creatina. Olha que tem uma infinidade de opções lá na Semente do Bem, mas eu sempre pego a da Dux, porque já estou acostumado. A marca e é ótima. Ela tem o selo da Creapure também, então eu acho fantástico. Eles não patrocinaram esse Tá bom. podcast, Oi, vocês gente. estão fazendo Tá propaganda. Não, mas para quem me segue no Instagram sabe, gente, eu faço propaganda assim de graça. Foi só um prêmio. Porque eu gosto, é um consumo que eu faço diariamente, tá bom? Falando em consumo que eu faço diariamente, por favor, tá? Não esqueçam, pessoal aqui da produção, a gente vai ter que dividir esse super coffee. O meu é de pistache, Tá gente? Obrigada. Porque não tem língua de gato, pistache, tem chocolate. É a polêmica, né? Do sabor melhor aí. E aí, qual é o melhor sabor de super coffee, afinal de contas? Língua de gato, pistache, chocolate. Beijinho, ainda não provei beijinho. Sério? Ainda. Uma delícia. Ainda não provei beijinho. Tá aí, já vai entrar na minha lista. Vou correr lá na Semente, já vou garantir o meu. Finalizando esse bloco, gente. Daqui a pouco o nosso programa já tá chegando ao fim. Já tô triste já, porque pensa num bate-papo fantástico. Mas ele pode continuar nas redes sociais, vocês podem tirar todas as dúvidas. E quando a gente fala, por exemplo, das opções... Gente, isso aqui não é um terço. Isso aqui é quase nada do que tem lá na Semente do Bem, que vocês podem aproveitar também para consumir. Como eu falei para vocês, a maioria, as nossas convidadas, elas podem comprovar quando a gente fala a questão da creatina, quando a gente fala da suplementação, do ômega 3, o acompanhamento que a gente tem, a importância do acompanhamento nutricional, a importância do endocrinologista, mas também a importância de ter parceiros, de empresas que investem, que têm esse cuidado, que traz uma variedade de produto muito grande. Então a gente tem que falar aqui da Semente do Bem, não é porque eu estou sempre lá, gente, todo mês fazendo as minhas compras. Não é por isso, é porque de fato é um hábito saudável, né, que você vai adquirindo, de se alimentar, de cuidar, mas eu vejo assim, toda essa estrutura, ela é um pacote, né? Não tem como você só suplementar da sua cabeça, não tem como você só ir no nutricionista, não tem como você só treinar, eu acho que é um combo, tem toda uma equipe aí por trás disso, né? Suplementos são bons, são muito bem-vindos, mas tem que ter procedência. Então, quando a gente indica a Semente do Bem, é porque sabe que o paciente vai lá e vai encontrar produtos de qualidade. Principalmente falando do ômega 3, a gente tem aqueles selos, né? O selo IFOS, o ômega 3. Então, é importante que o paciente seja orientado para que esse suplemento seja benéfico e não traga prejuízos para ele. Então, a importância de realmente consumir de uma loja que a gente sabe que tem procedência no produto.
Olha, já fica a dica aí também. Estamos finalizando esse bloco com muita alegria, com muita gratidão, gente. O primeiro episódio do nosso podcast aqui do Viva Bem Cast, o primeiro episódio do ano. Eu tenho certeza que vocês vão poder e vão gostar muito dos nossos próximos convidados, assim como gostaram dessas duas moças que estiveram aqui com a gente hoje, que nos prestigiaram. Mas a gente não pode esquecer também que, além de todos os assuntos que nós falamos aqui, tem a questão da prática, né? De colocar no seu dia a dia. Não só a questão da suplementação, da rotina saudável, do equilíbrio. Então, qual é o recadinho que vocês deixam para quem está assistindo a gente aí? Fiquem à vontade. Bom, eu fico à disposição para que quem tem interesse em melhorar a alimentação, que busque orientação, uma avaliação nutricional, para que você inicie o ano aí realmente de uma forma correta, né? Para que você alcance o resultado. E agradecer aqui pela Semente do Bem, que sempre proporciona ótimos momentos, com uma suplementação muito boa, de qualidade realmente, e que sempre leva a uma saúde plena, que é o que todo mundo quer. Gente, foi um prazer participar desse momento, né? Desse bate-papo. E é isso. Se você se identificou com alguma coisa que a gente falou aqui, algum desses sintomas, tá querendo melhorar a saúde nesse ano, à disposição, a gente vai estar lá respondendo vocês nos comentários, né? Então pode falar com a gente. E é isso, foi um prazer e muito obrigada. Foi um prazer estrear este podcast, né? Muito boa estreia. Que honra! A honra é nossa em receber vocês, tá, gente? A honra é nossa em receber, em invadir a sua casa, em invadir a tela do seu computador, a tela do seu celular e, claro, compartilhar conhecimento, compartilhar experiência, porque esse é o nosso papel, é o papel do Viva Bem Cast, é o papel da Semente do Bem, é o papel de toda essa equipe que está por trás aqui, por trás das câmeras, trazendo essas informações para todos vocês. Se você não segue ainda o nosso Instagram, é o momento perfeito para você seguir, para você compartilhar, também seguir o Instagram. Vocês podem repetir o Instagram de vocês aí, por favor? brenagato.nutri. Doutora Ilana Mello, com Y, gente. Já sabe, é com Y, tá? Com Y. Quando você for pesquisar polêmica, pode procurar elas duas aqui, que os takes vão estar todos disponíveis, os cortes lá no nosso Instagram. O Instagram ficou Viva Bem Cast mesmo, gente? É pela Semente do Bem. Pela Semente do Bem, com certeza lá nos destaques vai ter um só do podcast, então esse daqui vai pro destaque. Os melhores momentos, as maiores polêmicas também vão estar disponíveis para vocês acompanharem lá. E, inclusive, já fica o convite, corre na Semente do Bem, na Empório Semente do Bem mais próximo da sua casa, seja no Pacoval, seja no centro ou na Zona Norte, até no Pará também, né? Santarém, gente, a Semente do Bem tá invadindo aí o espaço. Daqui a pouco tá invadindo tua casa também, porque é muito fácil. Chama no direct, que a equipe tá preparada para te atender. Chama no WhatsApp. Gente, pode me passar o número do WhatsApp que eu vou colocar aqui logo, pessoal. As meninas vão verificar depois. Vai ter lá nos comentários, né? Pode chamar no direct, vai ser direcionado também para o WhatsApp da Empório Semente do Bem e você pode comprar todos os seus produtos. Eu vou logo falar, pode citar o meu nome, Giovanni Vanzeler, pode citar também a Aline, pode citar a doutora Ilana, a doutora Brena. Fala assim, olha, eu vi no conteúdo do podcast que a galera tava falando da creatina, tava falando de whey, do ômega. Eu vim aqui... Coffee. Do Super Coffee, tá bom? Daqui vai pra casa. E aí você pode compartilhar. Afinal de contas, conhecimento é sempre bem-vindo e conhecimento compartilhado é uma missão dada, missão cumprida. Então pode compartilhar aqui esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder e nós nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado. Obrigada. Beijão, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Ah!